Fala galera, tudo bem? Engenheiro Parmegiano na área, mais um Engie Como a Gente, graças a Deus esse projeto muito bacana. Estamos hoje com a Raquel Rossato, especialista em engenheira acústica, top do Brasil nesse segmento. Vai falar pra gente o que é engenharia acústica, como ela é segura nesse mercado. Vai ser muito legal e dicas pra você que talvez queira fazer engenharia acústica ou está fazendo engenharia acústica. E aqui ao meu lado, Leandro, meu parceiro, sócio, brother e amigo e irmão. Fala aí, cara, o que é o Engie Como a Gente pra galera? Galera, o Engie Como a Gente é uma iniciativa que a gente vai falar com você que está na faculdade, que acabou de sair da faculdade, que está escolhendo curso, está pensando em ir para engenharia e não sabe na prática o que vai acontecer na hora que você começar a trabalhar. Então, a gente lê muita coisa na internet, acha que vai fazer alguma coisa, mas uma coisa que a gente pode garantir para vocês é a vida real, né, a labuta, o dia a dia é muito diferente. E é justamente isso que a gente está querendo trazer aqui. Chamar quem já está na estrada já há um tempo para contar, sob o ponto de vista deles, o que é a engenharia, no caso hoje da Raquel aqui, engenharia acústica, que eu estou bem curioso para poder entender o que é. E ela vai passar bastante dica, ela vai explicar onde foi que ela errou, o que dá certo, o que ela recomenda para vocês fazerem. E eu já vou começar largando a primeira pergunta que vocês estão querendo ouvir. Raquel, o que é engenharia acústica e o que faz um engenheiro acústico? Bom, vamos lá, né? Primeiro, prazer estar aqui hoje, compartilhar esse conhecimento com vocês e também clarear, né, essas dúvidas que muitas pessoas têm. E assim, eu já estou formada há 8 anos e até hoje eu escuto o que é engenheiro acústico, o que uma engenheira acústica faz, né? Bom, engenharia acústica, ela é uma engenharia para começo da história, vai estudar cálculo, vai Tem CREA. Tem CREA, é um CREA que está escrito engenharia acústica, inclusive. E é uma engenharia que vai estudar como mitigar o ruído e as vibrações de diversos lugares, como na parte da mecânica. Como eu faço o controle de ruído de um automóvel, desde do desenho do pneu com atrito no asfalto, até mesmo o ruído de uma aeronave, de um liquidificador. De uma Harley Davidson? Também. É um som artificial colocado na... Artificial. Então, a indústria automobilística tem que ter engenheiro acústico. Tem que ter. Mas isso não só... Eu, por exemplo, não trabalho nessa área. Eu trabalho na área da edificação, que é na parte da acústica de edificações. Acústica arquitetônica, por exemplo, teatros, estúdios de podcast. Fica a dica, hein, galera? Cinema, estúdio de gravação de música. Mas não somente nisso, na construção civil, hospital, teatro, escola, hotel, residenciais. Enfim, é um nicho muito grande que abrange várias áreas, até mesmo a área da psicoacústica. O que é um som agradável para você? Se você morder aquele alimento, aquela crocância, ao escutar isso, vai trazer mais sabor a esse alimento? Interessante. Então, também está na entra na indústria área de da alimentos. acústica subjetiva. Psicodélica. Com certeza. A parte da acústica submarina, um sonar. Ai, que legal. Enfim, ela abrange todas essas áreas, a Raquel, engenharia acústica. vou te falar, sabe o que eu achava, Leandro? Eu achava uma coisa... Quando eu tava fazendo faculdade, eu queria fazer algumas coisas. Eu queria projetar skate, bicicleta, prancha de surf, trabalhar tipo numa marca como uma Oakley da vida. E outra era projetar grandes shows. Tipo show do Metallica, um Rock in Rio, uma grande festa eletrônica. Mas não. E eu achava que engenharia acústica era isso, projetava um grande show. Então, não, né? Onde que as caixas precisam ficar pra galera ouvir? Isso. Existe a parte de sonorização. Por exemplo, numa igreja isso é fundamental. Num show também. Porém, não é somente isso, né? É bem mais amplo, né? E detalhista. A sonorização ela tem que estar casada com a acústica arquitetônica. Não adianta você colocar várias caixas e não controlar a acústica daquele ambiente também. Então, basicamente, vocês trabalham em conjunto com o arquiteto. Arquitetos, construtoras, incorporadoras. Depende do nicho que você está atuando, né? Por exemplo, no meu caso, como eu atuo nessa área de acústica de edificações, eu atuo diretamente com construtoras, incorporadoras e arquitetos. Porém, eu também tenho a área de indústria, de automóveis, então varia para qual segmento da acústica, qual área dentro da acústica você vai querer realizar, né? E fala uma coisa, como é que foi a faculdade? Existem muitos cursos de engenharia acústica no Brasil?
O que você vê ali de fato na engenharia acústica? Porque normalmente o ciclo básico são aquelas matérias, né? Cálculo, física, química, tal. Chega uma hora que a gente começa a funilar na parte específica do curso, né? O que a gente vê ali basicamente num curso de engenharia acústica? Certo. Primeiro, a engenharia acústica é um curso único no Brasil. Ele só existe na Universidade Federal de Santa Maria. Eu, inclusive, sou da primeira turma do Brasil da engenharia acústica. A primeira turma se formou em 2014, finalzinho de 2014, né? E até o pessoal brinca que eu sou a primeira mulher engenheira acústica no Brasil. Foi a desbravadora que honra, da engenharia Leandro. acústica. Eles gostam de usar esse termo porque quando a gente se formou, era praticamente tudo mato, né? Quem iria contratar um engenheiro acústico? O que um engenheiro acústico faz? Uma bandeirante. Então, por exemplo, como que eu vou conseguir um estágio se as pessoas nem sabem que existe a profissão engenheiro acústico? Quando eu me formei, não existia ainda o CREA de engenheiro acústico, por exemplo. Eu me formei em 2014, o CREA só foi sair em 2016. Nossa. A gente teve que participar de reuniões, comissões para organizar isso. Foi realmente um momento desbravador, assim, em todo o Brasil, a nível mundial mesmo. E O Raquel? curso de... Mas respondendo essa pergunta, o que o curso estuda, né? Tem todas as cadeiras básicas, né, de física, matemática, química. Depois entra nas específicas de acústica, mas tem muita disciplina de elétrica, porque tem muita programação no curso. MATLAB, assim, agora tá na onda do Python, né, mas MATLAB, muita programação. E a área da mecânica muito forte também. Por incrível que pareça, eu vi muito pouco sobre engenharia civil e arquitetura no curso. Legal. E assim, você quando na sua adolescência, você prestando vestibular, você falou, nossa, eu quero ser uma engenheira acústica, irei prestar faculdade, irei desbravar. Você já se via sendo uma engenheira acústica ou você entrou pensando, como foi? Caiu de paraquedas. Exato. Por que você fez engenharia acústica? Não, nunca pensei em ser engenheira acústica porque nem existia essa profissão, né? Eu sempre pensei em ser engenheira, isso sim, mas não sabia qual engenharia. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito de ficar vendo aquelas plantas nos estandes de venda. Eu amo ir nos estandes de venda, ver os projetos, as plantas. Aquelas maquetes. Maquete, nossa, fazia muita maquete, inclusive, já no colégio, assim, de trabalho de feira de ciências. E assim, eu sempre cresci com aquela mentalidade, você tem que passar na federal, na minha cidade, né, que eu sou de Santa Maria, porque meus pais não tinham condições financeiras de pagar uma faculdade particular. Então, eu fui criada para passar na federal. Não tinha escolha, né? Eu não tinha escolha. Então, na época, quando eu fui fazer o vestibular, a primeira vez que eu fiz para engenharia civil. E, infelizmente, não passei. Estava muito concorrido aquele ano, estava mais concorrido que medicina e engenharia civil. Nossa. Então, no meio do ano, em maio, surgiu o vestibular extraordinário. Foi do programa... agora eu não recordo o nome do programa. Enfim. E era um vestibular extraordinário que justamente inseriu novas engenharias na Universidade Federal. Nisso teve engenharia acústica, engenharia de produção, engenharia aeronáutica, várias engenharias novas que foram inseridas na grade curricular lá do UFSM. E nisso eu falei, vou fazer o vestibular, né? Por que não? E nas que tinha de opções, eu me identifiquei pela engenharia acústica justamente porque alinhava a parte de arquitetura e era uma engenharia Que também. ano foi isso? 2009. Nossa, bastante tempo. Então, o curso de engenharia acústica na época, ele foi oferecido pela faculdade, mas ele não era ainda regulamentado no CREA. Isso aconteceu depois que você saiu. E nem no MEC. Eu participei de todas as avaliações do MEC, inclusive, depois do Você CREA. foi a cobaia. Sim, a primeira turma sofre bastante. A gente tinha reuniões com a coordenação do curso para vamos melhorar essa disciplina aqui, vamos mudar aqui. Ter toda essa participação foi fundamental. Além do curso em si, que já era denso de engenharia, você teve que fazer um extracurricular de uma forma de fazer acontecer que o seu curso fosse bem quisto, né, pelo mercado. E sempre a questão de divulgar o curso também, que isso iria impactar No seu negócio. Durante o curso, você percebeu alguma hora que, cara, é isso que eu quero? Eu gosto de engenharia acústica, ou pelo menos estou curiosa para encarar o desafio de ser uma engenheira acústica? Com certeza. No início eu estava ali, não sabia muito bem o que eu iria esperar, mas eu era muito nova também. Eu entrei na faculdade com 16. Nossa. Então, estava deixando a vida me levar, estava aproveitando o momento estudante, né? Depois do 6º semestre adiante, eu
percebi, nossa, é isso mesmo que eu quero. Me apaixonei pela acústica e hoje eu falo, eu não teria feito outro curso. Realmente eu gosto muito do que eu faço. O estralo ele se deu no momento em que você começou a se envolver com as disciplinas mais técnicas, ou você nessa hora começou a de repente já pegar insight de mercado ou alguma coisa que você falou, cara, existe um link aqui, então agora eu gostei? Foi quando eu comecei a fazer pesquisa. E isso foi fundamental para complementar minha graduação. Só as disciplinas eu acho que eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje, ou pelo menos saber onde buscar, né? Que é o grande ponto, assim, da engenharia, é saber onde buscar o conhecimento. E quando eu era bolsista, né? Então eu sempre tive bolsa para pesquisar determinado assunto. Eu sempre pesquisei muito sobre acústica nas escolas. E isso me abriu vários caminhos e visões que eu não tinha. Fez eu conhecer várias outras pessoas, tipo professores da Unicamp, da USP, por causa da pesquisa. Inclusive, a gente desenvolveu um livro juntos, cada um fez um capítulo. Então, essa pesquisa me possibilitou conhecer novas pessoas, descobrir novos horizontes que eu não via, assim, nas disciplinas, ou era muito raso durante as disciplinas, porque são vários conteúdos que você tem que aprender durante 5 anos, né? Querendo ou não, foi pouco tempo. Então, isso daí que você está falando é aquela questão de você fez iniciação científica, certo? Tipo aquelas bolsas de PIBIC, FAPESP, CNPq, qual que você fez? Foi do CNPq durante o tempo, depois foi do FIES, porque eu comecei a iniciação científica já no 2º semestre. E eles te pagavam por isso? Você era remunerada? Sim, era um valor simbólico, né? Se eu não me engano, era R$300 por mês. Mas esse dinheiro me possibilitou vários caminhos depois. Porque eu fui juntando esse dinheiro e quando meu primeiro artigo foi aceito no Congresso Internacional, nossa! Eu usei o valor dessa bolsa, né? Você foi juntando. Fui juntando o valor dessa bolsa. E você já tinha essa meta traçada, Raquel? Você já sabia, eu quero fazer isso? Tudo foi friamente calculado? Não foi, não. Eu sempre fui juntando dinheiro por família italiana, aquela coisa, né? Aquela coisa, né? Mas assim, quando o meu primeiro artigo internacional foi aceito, na verdade foi o meu primeiro artigo da vida, foi por causa da iniciação científica. Então, foi lá em Portugal o congresso. Eu falei, eu tenho que apresentar. Como que eu vou fazer pra ir, né? Meus pais não tinham condições financeiras pra pagar minha viagem. Recém tinha feito 18 anos e eu falei pra mãe, não, eu vou. Determinada. Determinada, sempre fui determinada. Não teve aquela coisa de quero um carro, não, eu vou acompanhar o congresso. Em Portugal. Tá, daí como que eu vou levantar dinheiro pra isso, né? Eu consegui valores, né, por causa da bolsa, da iniciação científica. Fui na sala do reitor, assim, umas 5, 6 vezes, pedi para ele recursos. Fui no diretor do departamento, fui pegando ali um pouco aqui. Quando veio, eu consegui a passagem, consegui o hotel, consegui a inscrição do congresso. Fui no congresso. E lá no congresso, em 2012, eu conheci o meu diretor técnico. E ele assistiu minha apresentação. E ao assistir a minha apresentação, ele falou, quando você for fazer estágio, me procura. 2 anos depois, eu falei pra ele, olha, lembra que você me conheceu lá no congresso? Agora eu quero fazer estágio. E ele falou, pode vir pra São Paulo. Então é uma excelente dica que você dá pra quem tá fazendo faculdade, né, e principalmente engenharia acústica, se envolver, né, com os projetos que tem extracurriculares da faculdade. Com certeza. Né, pelo que eu tô vendo, você deu uma desenvoltura muito grande pra você e parece que foi o que fez você não só se apaixonar, mas galgar uma grande vaga hoje, né, atualmente, na cidade de São Paulo, né? Quando você saiu da faculdade, então você já foi para essa empresa que você está hoje, a Giner? Sim. A faculdade deixa um semestre antes de encerrar, né, para fazer o estágio. Eu não queria fazer estágio em Santa Maria, porque lá não tem grandes construtoras, por exemplo, que era o nicho que eu queria atuar, que era na acústica de edificações, né? Acústica arquitetônica. Sua especialidade, inclusive. Então, eu falei, eu tenho que buscar grandes empresas, né? Então, como eu já tinha conhecido o Giner em Portugal, eu entrei em contato direto com ele, e nisso eu já fui para São Paulo, assim, foi coisa muito rápida. Em 15 dias eu já estava morando aqui. Aquele famoso oi sumida, lembra de mim? Aí exato. Você acabou de fazer um estágio. Como é que foi essa transição de Santa Maria para São Paulo? Foi muito radical, assim, em todos os sentidos, de vida pessoal e profissional. Pessoal, por questões de eu nunca tinha ficado longe da minha família, eu sempre morei com meus pais, estava longe de todos os amigos, não conhecia ninguém. Não tinha, por exemplo, toda essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje, da internet também, por incrível que pareça, faz tempo, mas não tinha. E de profissional, eu senti bastante preconceito até no mercado, porque o mercado da construção civil é um mercado machista, né?
E eu, recém tinha me formado, tinha 21 anos, chegando numa cidade grande, sempre do interior, né? E, que credibilidade eu passava, assim, por um cliente numa reunião com os diretores de construtora, por exemplo, e eu lá, recém-formada, mulher, e engenheira acústica ainda, né? Existe na prática, você passou na prática por esse preconceito de, que nem você falou, mulher, 21 anos, vindo do interior, você senta para conversar com os caras, você via que os caras não te levavam tão a sério quanto você merecia que fosse levada? Com certeza, até hoje, na verdade. Você vê esse machismo ainda, não? Com certeza. Muito. Infelizmente, né? Já melhorou bastante. Ou não sei se é porque eu envelheci também, né? Uhum. Mas ainda existe isso, sim. E como é que você já está há um tempo já na estrada, né? Desde então você está na Giner trabalhando. E como é que você foi desenvolvendo esse tipo de liderança dentro da empresa? Então, quando eu cheguei na Giner, não existia, obviamente, nenhum engenheiro acústico na empresa, né? Tinha eu, como estagiária, e mais um arquiteto, o Giner, que era um diretor técnico, que eu aprendi muito com ele, né? E a diretora comercial. A empresa hoje já tem mais de 15 pessoas. E eu fui praticamente crescendo junto com essa empresa. Então, eu comecei a ter a minha equipe de projetos. Eu tive depois a coordenação da equipe de projetos, a coordenação do laboratório. Hoje eu faço a coordenação geral, tanto da equipe técnica como da equipe comercial. Porém, eu comecei como estagiária, indo para a rua fazer medições no sol, de noite, lá fazendo medição, carregando equipamento, simulando horas lá, virando a noite fazendo a simulação. Nossa, não tá dando certo isso. Não tinha muito suporte para quem perguntar. Tinha que falar com o desenvolvedor de software lá da Alemanha. Tinha que se virar, né, nessa questão para poder conseguir chegar, né, e Esse início de carreira que você falou, né, quando você era estagiário, eu queria explorar isso um pouquinho, porque é bem bacana, porque o cara fala, tá, eu vou me formar em engenharia acústica, mas, né, o que eu vou fazer na prática? Você falou sobre tem que ir lá, ficar medindo e tal. Conta um dia ou uma noite, né, não sei qual era o turno que você trabalhava, o que você fazia na prática no seu estágio de engenharia acústica, né? Beleza, chegava lá, e aí? Então, a gente até brinca lá no escritório que daria para fazer um livro das histórias das medições, porque cada medição tem uma história. Eu posso contar uma que até hoje eu lembro, né, que eu era estagiária, e até era no grande projeto que todo mundo deve conhecer, aqui em São Paulo principalmente, que foi o Hotel Matarazzo, né, ali o Boulevard Matarazzo. Não, conheço. E lá é um prédio tombado que era antigamente um hospital. Então, quando aquilo ainda era mato, né, em 2014. Fica na Paulista? Perto da Paulista ali, paralela à Paulista. O hospital ainda estava abandonado, não tinha ninguém, não existia nenhum movimento de obra. A gente foi lá de noite fazer medição de ruído para caracterizar a paisagem sonora, né, e fazer o levantamento de dados. Vocês vão com o aparelhinho para ficar medindo o ruído? Isso, a gente vai com o sonômetro fazer a medição. E nesse caso a gente foi diurno e noturno. Só que no período noturno, você está lá de noite, tinha um arquiteto comigo, me acompanhando junto também, porque eu não fui sozinha, eu era estagiária. Estava sob supervisão. Isso. Mas eu estava lá fazendo as medições, anotando. Quando eu olho para a janela, aquele prédio todo abandonado, assim, né? Mal assombrado. Mal assombrado, é. Tinha uma pessoa na janela, meu Pânico. Deus. Eu só peguei o medidor e saí correndo. Uma faca. Peguei o medidor e saí correndo. Psicose. É. Tá maluco. E era o segurança, depois ele voltou assim rindo, né? Vocês se assustaram? Eu me assustei. Diga. Isso é um tipo de atividade normal, por exemplo, com engenharia acústica, né? Ficar fazendo esse tipo de medição de ruído. Vai lá com qual que é o nome do aparelho? Sonômetro. Vai com o sonômetro, faz a medição, vê como é que tá naquela localização, naquela faixa de horário do dia. E sempre tem perrengue. Se não tiver perrengue, fez errada a medição. É normal fazer à noite, então? Algumas medições, sim. Por exemplo, medições de desempenho em obras. Durante o dia, a obra está acontecendo. A gente não pode pegar o ruído da obra. Então, a gente tem que ir no horário que todo mundo saiu da obra para poder ir lá fazer medição. Então, é final de semana, é de noite. São nesses horários alternativos mesmo. No mercado de elevador, Thalena, até vou dividir com vocês. Existe umas inspeções que o elevador faz muito ruído que reverbera, né, a vibração ali na cobertura. Se propaga. Se propaga, né? E aí é bem comum pedir uma avaliação e aí o auxílio dela se faz necessário fazer essa inspeção
À noite, né? Ou não? Não é obrigatório, mas é recomendado, porque você não pode pegar o ruído de fundo da paisagem sonora. Uhum. E aqui em São Paulo a gente não tem uma paisagem sonora silenciosa, né? Uhum. E também não pode pegar o ruído de outras interferências. E você tem que escutar o elevador passando, tendo o ciclo do elevador. Então, normalmente, quando a gente faz essa medição, é no período noturno. Ah, que legal. E por que tem que não ter interferência? Qual que é o objetivo dessa medição? No caso ainda específico do elevador, é porque a gente vai parar o elevador. Então, as pessoas não vão poder usar o elevador. Então, durante a noite, tende a ter menos pessoas, né, utilizando o equipamento. Mas isso aí não é o seu core, né? O seu core é mais, como você falou, edificação. Voltando para edificação, o que seria de fato a medição? O que você vai fazer? Como é que você vai com um aparelho e faz 10 medições, coleta dados, aí joga para um software? Qual é o ciclo quando te fala em projeto acústico? Você pode falar isso para nós? Sim. Então, voltado para o nicho da edificação, né? Porque existem várias áreas na engenharia acústica. Primeira coisa que você faz, a construtora, a incorporadora vai comprar um terreno. É fazer a viabilidade desse terreno. Vale a pena ela comprar esse terreno ou não? Por exemplo, se é um terreno perto de um trem, ele vai ter que gastar mais com janelas acústicas, por exemplo. Então, ele tem que levar em consideração isso na viabilidade antes de comprar esse terreno. Então, a primeira coisa é fazer a medição no entorno do terreno, para caracterizar essa paisagem sonora. Depois, são realizadas simulações da edificação. Será que essa parede de bloco de 14 vai atender o que você quer de premissa? E tem software para isso? Tem software para isso. Essa espessura de laje, essa janela, essa área de janela. Então, tudo isso a gente entra em compatibilização com a arquitetura e estrutura para alinhar o projeto antes da sua execução. E depois, daí sim, a construtora ou incorporadora vai construir conforme as orientações recebidas no projeto de acústica, né? E daí, nisso, tem a visita de obra, acompanhamento de obra, que era um dos itens que eu adorava fazer e aprendi muito fazendo acompanhamento de obra. Uhum. Deixa eu só entender uma coisa. Então, o trabalho do engenheiro acústico, ele basicamente, me corrija se eu estiver errado, Da parte de mas edificações, né? entender o impacto do ambiente sonoro na edificação que está sendo construída. Então, vocês vão fazer as medições do ambiente, saber como que o som ambiente impacta para, eventualmente, vocês tomarem um plano de ação junto com a incorporadora, com a construtora, para dar um conforto sonoro, acústico, o melhor possível para o usuário do empreendimento. Isso, no caso, para os moradores, porque isso seria uma edificação residencial, por exemplo. Mas vamos supor num hospital. Você não quer ficar sendo acordado durante seu tratamento com o ruído dos carrinhos, das macas passando no corredor do hospital, ou do fluxo das pessoas no corredor do hospital. Essa análise toda quem faz engenharia acústica. Isso. Muitas pessoas têm medo de eu fazer exame de ressonância, por exemplo. Então, ao entrar numa máquina de ressonância, tem que deixar aquele ambiente mais confortável possível, né? Então, tem soluções acústicas que ajudam isso, para você ter esse conforto ao fazer o exame, por exemplo. Num hotel, você não quer ficar escutando o que está acontecendo no quarto ao lado, né? Ixi, Maria. Ou todo mundo passando no corredor Uma também. pausada. Ou você dorme, liga o ar-condicionado, aquele fluxo do vento lá do ar-condicionado, aquele ruído desagradável que você não consegue dormir. Então, todas essas questões interferem no conforto do usuário. Você vai trabalhar no seu escritório. Você consegue se concentrar na sua sala para fazer uma reunião? Ou você escuta a reunião do seu colega que está ao seu lado? Ou trabalha no open plan que todo mundo conversa e não consegue focar? Então, o cara tá no hotel, vai dormir, começa aquele ar-condicionado fazendo aquele ruído que parece um cara roncando do teu lado. Você conversa com o gerente, ninguém sabe o que fazer. É a hora de, por exemplo, o engenheiro acústico ser acionado para poder fazer o estudo do local. Na verdade, antes, né? Não vamos deixar o problema acontecer, Acho né? que E se acontecer? Vamos prevenir antes. Acho que ela entraria nesse caso com uma inspeção para um eventual processo judicial, algo desse tipo. Também. Para laudar o problema, né? Não, mas temos aí- um problema. Tem a questão corretiva também. Tem a questão corretiva, mas normalmente ela é mais cara, né? E requer uma solução mais robusta também. Se você prever isso durante o projeto, você não vai ter esse problema no futuro, né? Mas a pergunta que eu tô falando, só para finalizar o raciocínio, é que às vezes foi previsto tal, mas a manutenção não foi feita de maneira adequada, por sim. exemplo. Então, nessa hora, a empresa, né, o profissional da engenharia acústica, ele também pode ser acionado para resolver o problema nesses casos. Sim, pode. Pode sim, com certeza. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando fala em engenharia acústica, tem muita gente, eu já dar até essa dica, tá? Porque de falar em engenharia acústica, pessoal, ela estudou muito, você vê o tanto que ela estudou, se dedicou, fez
fez livro, enfim. Mas tem muito na internet gente vendendo curso, seja engenheiro acústico, compre meu curso. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. E eu queria você falar sobre isso, né? O que você tem a dizer sobre esses cursos, os cuidados que as pessoas têm que ter. Até sobre os softwares e as ferramentas, os dispositivos, sonômetros, né, que você mesmo disse. E qual é a relação de engenharia acústica com engenharia de segurança do trabalho? A engenharia acústica é um curso de graduação, né? Único lá da Universidade Federal de Santa Maria. E não existe nenhuma pós específica para engenharia acústica. Existe pós, por exemplo, no curso de arquitetura para conforto ambiental, conforto de algum ambiente. Ou, por exemplo, na engenharia mecânica é muito comum ter por causa da vibração, que o pessoal estuda geladeiras, compressores, enfim. Porém, específico da engenharia acústica não tem. Na graduação mesmo já foi bem difícil estudar todas as áreas, né? Porque é muito multidisciplinar a engenharia acústica. Não tem curso de aperfeiçoamento, curso de capacitação rápido, por exemplo, em engenharia acústica, depois que a pessoa está formada, por exemplo, ou está trabalhando no ramo? Até o momento, não. E esses cursos online? Então, até o momento, tem que ver se o curso é reconhecido pelo MEC. Isso é muito importante, né? Quem são os professores? São professores reconhecidos pelo mercado ou não, né? Porém, de alguma universidade que eu conheço, pelo menos, não tem até o momento. Então é bom checar quem está por trás desses cursos eventualmente. Com certeza. Né? Pegar aí o histórico profissional, acadêmico da pessoa que está por trás do curso. Sim. A questão, então, a outra pergunta seria em relação às ferramentas de tecnologia que estão envolvidas aí. Durante a faculdade e até mesmo na Giner, eu sempre tive contato com muita tecnologia. Então, já na faculdade, por causa da pesquisa, eu já usava bastante softwares. Na faculdade, você já aprendeu a mexer nesses softwares aí? Sim, por causa da iniciação científica. Certo. Então, isso foi fundamental para saber chegar e fazer um projeto acústico, né? Porque não se faz mais os projetos calculados à mão, como se fazia antigamente. Você pode falar o nome do software? É que tem vários softwares, tá. né? Mas, por exemplo, para acústica arquitetônica, na faculdade eu usava o Odeon, agora na Giner eu uso o Easy. Acústica de edificações, tem o Insul, tem Sonar Architect. É a soma de todos os softwares. Para mapa de ruído, fazer um mapeamento de ruído, é o CAD/NA, pelo menos os que a gente usa, né? Na faculdade eu usava o SoundPlan. Então, tem fornecedores diferentes, mas a ideia, a metodologia do software é a mesma. Então, sabendo utilizar um, você consegue utilizar outros, né? Tem a questão do dispositivo ali, da ferramenta, que é o sonômetro. Existe categorias, classes. Eu, como inspetor de elevadores, eu tenho um, mas não é o... Né, eu queria saber que você explanasse. O meu é para um caso só bem específico, para um ruído bem mais simples. Eu queria que você explanasse isso pra galera. As normas da BNT, ela recomenda que as medições sejam realizadas num sonômetro classe 1. Até mesmo, por exemplo, a gente é um laboratório acreditado pelo Metro, então essa exigência de certificações e calibrações é muito grande, né? Então, e na faculdade, a gente também usava classe 1, então eu nunca tive contato e utilizei outras classes. Quanto custa o sonômetro classe 1? Olha... Caro. Caro, muito caro. Eu acho que se for comprar um novo, assim, sem considerar algum usado, né? Você tinha no LX? Não, nem tem pra vender no LX. É tudo importado, né? Classe 1 são tudo importado. Não vende no Mercado Livre, então? Não vende no Mercado Livre. Estaria o mais barato, uns 60 mil por aí. Reais? Sim. Uau. E agora entrando, obrigado por concatenar a pergunta, na parte de engenharia de segurança do trabalho. Eu não atuo nessa área. Porém, por exemplo, segurança do trabalho, tem a questão da dose de ruído. Quanto que um trabalhador está exposto àquele ruído numa fábrica, por exemplo, né? Então, tem uma medição que se chama dose, né? Justamente para ver, por exemplo, se você está exposto a 8 horas de trabalho com aquele ruído, você precisa fazer uma mitigação do ruído dessa fábrica, está de acordo com o que o trabalhador poderia estar exposto, né? Então, também tem essa área, sim. Ah, legal. Uma pergunta, você falou aí das ferramentas tecnológicas que vocês usam, né? Software para cada tipo de disciplina aí. Você acha que corre o risco de algum dia a tecnologia substituir o engenheiro acústico? Não corre. A gente até já fez um estudo com inteligência artificial para ver se tinha algum link com os resultados simulados, com as características desses elementos. Inclusive, isso é um artigo que foi publicado agora recentemente. Você publicou?
Eu e meus colegas de trabalho. Uhum. Eu não fui a pessoa principal que fez, porém contribuí. Isso, inclusive, fazendo parênteses, isso é uma coisa que a gente não perdeu essa característica. Desde a graduação, ainda até hoje, a gente faz artigos e participa de congressos. Que isso é muito importante para se atualizar também, né? Então, não deu certo os resultados, não chegou numa relação. E eu acho que não, porque tem que ter aquela experiência, aquele feeling de olhar e falar, não, isso não faz sentido, isso faz sentido. Você acha que a tecnologia, então, ela é uma aliada do engenheiro acústico? Ele não vai concorrer a longo prazo com ele? É uma aliada, com certeza. E até a longo prazo pode ser que mude muita coisa, né? Mas com certeza ela anda junto, andam casados. Você acha que o engenheiro ele tem muito essa fama antiga, inclusive, né? De que é um cara bitolado com cálculo, fazer conta, ficar atrás do computador, ser calculista. Como que é para você, que está hoje numa coordenação técnica, por exemplo, ter que lidar com a equipe? Essa questão de relacionamento humano por parte do engenheiro. Você acha que é importante isso? Como que você desenvolveu isso na coordenação que você está hoje? Sim. Ter passado por todas as áreas lá na Giner, ter crescido junto também com a empresa, fez eu criar esse perfil. Então, eu já fiz medições, já fiz simulações, já fiz projetos. Hoje eu não realizo mais isso. Eu só faço uma análise de algum projeto especial, mas eu não faço mais a simulação em si. Porém, eu sei o que eles estão fazendo, então eu sei dar essa coordenação, essa orientação. Hoje, como eu já percebi também que eu ficava muito sobrecarregada de trabalho e não fluía nada, então essa questão de dar autonomia para eles é fundamental. Delegar. Fazer a delegação, mas dar autonomia para tomar as decisões e só falar, o que você acha? Você lida com outros engenheiros acústicos hoje? Sim, tem outros engenheiros acústicos no escritório. Você faz uma gestão dessa galera, lidera você essa cortou galera. o mato e a galera agora tá vindo pelo caminho. E eles respondem a você na Giner. Isso. Então, tem engenheiro acústico, tem engenheiro civil, tem engenheiro mecânico, tem arquitetos, muitos arquitetos. Então, é multidisciplinar o pessoal lá do escritório. Ô Raquel, quando você fala na Giner, né? Você lidera uma equipe, tem outros engenheiros, tem uma equipe multidisciplinar que responde a você. Como que é essa gestão dessa galera? Sim. Você tem que fazer isso? Sim, eu faço isso. Na verdade, agora, nesse exato momento, eu estou em transição da área técnica para o comercial. Porém, eu coordenei muitos anos o time técnico, tanto o time de projetos como de laboratório. E dar autonomia para eles tomarem as decisões, chegarem aos melhores resultados simulados, e depois a gente alinhar numa reunião. A gente tem reuniões diárias de 20 minutos para alinhar esses pontos. São ferramentas de gestão que eu nunca tinha estudado. Porém, devido à necessidade de liderar esse time, eu fiz um MBA de gestão de pessoas. Não ajudou muita coisa, para falar a verdade, mas eu vi que o que eu estava fazendo estava no caminho certo. Então, deu esse suporte técnico. Você falou que está fazendo a migração agora para a área comercial, né? E você acha que essa base técnica é essencial para quem vai ficar de frente com o cliente? E como que você entende essa transição aí para agora ter que vender? Essa base técnica eu acho que é fundamental porque era o que estava faltando para nós, no caso da Giner, né? Justamente porque eu consigo conversar com o cliente, qual que é a necessidade, eu consigo entender a necessidade do cliente e conseguir oferecer o melhor produto para ele. Então, eu entendo o que ele está falando, justamente porque eu tenho essa base técnica na área da acústica, né? Você faz essa ponte, então, entre a voz do cliente, você está entendendo a necessidade dele, você bola na sua cabeça com o seu expertise técnico uma solução, e aí como é que agora essa volta com a equipe? Como é que... falei com o cliente, agora como é que é essa interface com a equipe para poder entregar? Sim, daí já passa o escopo. Olha, o escopo é esse, a necessidade dele é esse. De qualquer forma, o time técnico que vai estar... A gente brinca que cada projeto tem um pai ou uma mãe, né? Então, eu passo para a mãe do projeto, para o pai do projeto, para fazer uma reunião de kickoff com o cliente, né? Para entender a necessidade dele e alinhar todas as arestas, né? Para poder resolver a melhor solução da forma mais viável também, né? Porque envolve custo, envolve prazo, envolve expectativas. Eu queria pontuar, é muito importante o que você falou na vez da parte técnica e agora você está indo para a comercial. A parte técnica, quando você diz, você era
a pós-venda. Vendeu e você tinha que fazer a coisa acontecer. Operacionalizar aquilo, né? Pelo que eu tô entendendo. Ir lá fazer a medição, coordenar quem tá fazendo a medição, olhar os relatórios e concluir. Já a parte comercial, agora você tem que vender o projeto, né? Não tem, você tem que estudar o projeto, fazer o orçamento, ver o custo e passar a solução pro cliente. Então você também tem que ter uma habilidade agora de persuasão para viabilizar a sua venda, né? Na parte comercial, seria isso? Seria isso, porém na parte comercial a gente não vai passar a solução, porque isso vai depender de todo o estudo técnico, né? Mas principalmente mostrar para o cliente por que ele precisa daquele projeto. Então, os skills, as habilidades mudam. Mudam, e tá sendo um grande desafio para mim. Porque eu sempre fui muito técnica. Você deixa de ser uma executora e você começa a ser uma executiva. Né? No caso, você começa a falar de dinheiro, você começa a falar em persuadir, a palavra não é manipular, mas como que você consegue convencer. Criar a necessidade no cliente, né? Como que você altera essa percepção de necessidade e desejo. Né? O cliente ele precisa desejar o que eu tenho, por isso agora as habilidades que você desenvolve são diferentes de que quando você ficava só ali na parte de vou executar tecnicamente, fazer cálculo e fico aqui na minha mesa. Sim, mas isso é muito fácil porque eu tenho 2 aliados, né? O time técnico, que é muito competente, e a tecnologia que a gente tem lá no escritório. Então, isso eu consigo, por causa disso eu já consigo mostrar para ele por que ele precisa daquilo muito fácil. Nessa atual mudança, o que você está achando mais difícil? Eu sei que você falou no curso, mas o que você está achando mais difícil nessa parte comercial? É lidar, convencer o cliente a comprar, né, a adquirir o seu produto, né, você agregar valor no seu produto, no seu projeto, porque eu sei que tem concorrentes, ou é lidar com a equipe? O que está sendo mais difícil para você nesse novo desafio seu? Olha, vou ser bem sincero, o que está sendo mais difícil é eu não ter mais... não ser mais a mãe daquele projeto X. É o ego. É mais ou menos o ego, seria? Não é o ego. É a questão de participar, se envolver mesmo, fazer reuniões, ir pra obra, colocar a mão na massa mesmo. Eu gostava bastante disso, mas a gente tem que crescer, tá, né? Com saudade do pé sujo de barro na obra. Exato. E como é que, agora que você está na frente do cliente, imagino que você esteja analisando o projeto agora de uma forma mais estratégica, sistêmica, né? Muda toda a visão. Então, né? Você tem cliente, você tem equipe, você tem fornecedor, você tem, enfim, todas essas partes interessadas e cada qual com o seu interesse. Como que é agora lidar com todo esse tipo de gente envolvido? Isso já tinha antes também, isso eu sempre tive esse contato, né, com todo mundo. Desde reuniões de compatibilização, que antes as reuniões eram presenciais, inclusive, né? Então você falava de arquitetura, estrutura, hidráulica, ar-condicionado, acústica, enfim, falava de todas as disciplinas, então tinha já esse contato com todo mundo por causa da compatibilização, né? E isso já era com os clientes, né? Os clientes estavam naquela mesa também. Fornecedor também entra nessa hora? Fornecedor... Quem é o fornecedor? Fornecedor para nós são os vendedores de caixilho, vendedores de manta acústica, vendedor de bloco. Porém, uma coisa muito importante fornecedor para Giner é só aquele fornecedor que tem laudo técnico, comprova o desempenho do seu produto. Eu queria que você desse um exemplo, né, 2 tipos de obra, né, ou talvez um hotel, um hospital, enfim, você que escolha. Você desenvolveu o projeto e você viu uma solução, né, você viu que tem ruído e tal. Que solução é essa? É você colocar você acabou de falar, você colocar materiais, né, o que você teve que... Existe a obra? Como que seria a conclusão do seu projeto, assim, de uma certa... O que você entrega? Se puder dar um exemplo para nós de 2 obras que você trabalhou. Vou dar um exemplo de um case que eu acredito que todo mundo conhece, que é a CNN Brasil, o estúdio de gravação, né? CNN Brasil, vocês fizeram... Eles são um caso tão grande quanto a gente. Eles ainda falta um pouquinho para crescer. Então, no caso da CNN, lá tinha os estúdios de gravação da televisão, né? E era na frente da Paulista. Então, qual foi o maior problema? Na Paulista tem trios elétricos, na frente da Fiesp tem show, tem manifestação, e tinha uma pele de vidro, e a CNN fica num andar bem baixo. Então, fica bem na altura de todas essas fontes de ruído, né? Então, lá teve que colocar... Do furdúncio. Lá teve que colocar 3 peles de vidro.
Não só por causa de acústica, mas por causa de blindagem também. Mas a acústica... Pessoal, tipo, não vandalizar? Exato, porque ali é o estúdio principal da televisão, né? Vão pessoas importantes, né? Certo. Então tem a blindagem por questões de segurança e tem mais 2 vidros por causa da acústica. Porque é uma região muito ruidosa. Então, por exemplo, qual a espessura desse vidro? Ele é um vidro laminado, insulado? Qual o espaço de ar, o gap de ar que eu tenho que deixar de um vidro para o outro? Porque o melhor isolante para acústica é o ar, né? Nossa, eu achava que o ar era o propagador do ruído. Na verdade, sim, a gente tem que estancar. Onde passa o ar, passa o som. Só que o espaço vazio aumenta o amortecimento, massa. Então, a gente consegue ter um isolamento maior nessa questão. Massa, mola, massa. O ar tem a função da mola, nesse caso, de amortecer. Legal, cara. Caramba, bicho, não sabia. Parabéns. E mais um caso Multiverso desse da loucura. estúdio é que a estação de metrô ali da Paulista tá bem embaixo do estúdio, então tinha a vibração. Então a gente foi lá com acelerômetros, coloca o acelerômetro no chão e mede a vibração. Qual que é a vibração aqui nesse chão? Então, como as câmeras são sensíveis, ela não podia estar... Qualquer movimento iria ficar uma imagem ruim, né? Então a gente teve que fazer todo um sistema box-in-box, que a gente chama, que é uma caixa desacoplada da estrutura do prédio, para não passar essa vibração. Então coloca pads, molas, faz um piso, faz forro, faz parede, tudo desacoplado da estrutura. Como se fosse uma caixa dentro da estrutura do prédio, entendeu? Caramba. Legal. Então esse é um exemplo, tem um outro exemplo, talvez um hotel, uma pousada que você... Ou pousada, um hotel... Tem o Hotel Rosewood, São Paulo, né? Que esse foi o meu primeiro filho e o filho mais trabalhoso, né? Já foi desafiador, já chegou com tudo, Já né? cheguei com tudo. O que é bom que deixa você mais cascudo também, né? Sim, esse projeto durou 6 anos. Ô, louco. 6 anos? Sim. O tempo dos projetos sempre tem o seu... Dura 1 ano, 2 anos? Dura 1 ano, 2 anos, mas esse foi uma exceção da exceção, né? Porque é um projeto muito grande, é um complexo, né? Uma cidade, né? Mas eu vou falar específico do Hotel Rosewood. O hotel dá sua bandeira de requisitos acústicos, no caso da bandeira Rosewood, só que eram requisitos acústicos, assim, muito robusto para o Brasil. A gente não teria nem soluções viáveis para atender aquilo. E era um prédio tombado, então a janela tinha que ser restaurada. Como que eu vou fazer uma proteção acústica de uma janela restaurada de uma antiga maternidade, no caso que virou um hotel 6 estrelas, né? O primeiro hotel 6 estrelas aqui. 6 estrelas, Sim. o hotel aqui em São Paulo. Isso. Então, tinha que ter um conforto acústico, só que aquela janela tinha que ser restaurada, não poderia ser uma janela nova. Então, isso foi um grande desafio para conseguir alinhar. Foram vários fornecedores fazendo mock-up, fazendo medição para validar o produto. Questão de ruído hidrossanitário. Ninguém pensa nisso num hotel, né? Mas vamos supor, a pessoa que está em cima da descarga, você ficar escutando, é uma situação constrangedora até, né? Uhum. Então, teve que ser desenvolvida uma solução para proteger essas tubulações, para isolar esse ruído. Tudo desenvolvido especialmente para essa obra. Nossa, bacana. Você falou dessa questão até da estrutura. Queria fazer uma pergunta. O curso é recente no Brasil, né? Então você foi da primeira turma único, né? em 2008. 2009. 2009. Aí depois que o curso acabou, teve ainda tempo para poder regulamentar no CREA. Você acha que o Brasil, ele, claro que falta, tá passando por um momento de capacitação técnica, né, das pessoas, mas você acha que existe um problema de falta de tecnologia e estrutura também no Brasil para a prática da engenharia acústica? Falta talvez conhecimento da faculdade, do curso, né, de profissionais capacitados em acústica. Por exemplo, poucas pessoas devem saber que existe uma graduação nesse nicho, né, nessa área. E isso acaba trazendo desinformação no mercado, muita gente falando besteira, preços de concorrentes predatórios, enfim, acaba deixando essa imagem ruim um pouco da acústica, porém existe toda essa parte boa. Eu não tive problema com falta de tecnologia, felizmente. Eu tinha todos os equipamentos que eu queria na faculdade e onde eu trabalho também. Bacana. Por ser um curso novo. Então, foi investido o dinheiro nisso, né? Tem construtora, incorporadora que faz o trabalho que deveria ser do engenheiro acústico, mas simplesmente resolve fazer sem daquela forma precária, por exemplo. Eu acho que todo mundo, todas as profissões têm aquele que acha que sabe e faz, né? Porém, será que o resultado foi bom como deveria ter sido, né?
Eu queria até aproveitar, eu sei que você é mestre, né, pela Poli, né, você defendeu uma dissertação. Sim. E baseado nisso, você tem alguma dica para dar para quem quer entrar na engenharia acústica? O que ele deve, que tipo de curso que ele deve se dedicar, além de se só tem em Santa Maria, tem que fazer lá, né? E, enfim, de alguma coisa que você se arrepende, o que você pretende fazer? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu percebi que eu nada sabia. Então... Bem-vindo ao clube. E principalmente como eu conversava muito com construtoras e incorporadores, eu não sabia algumas coisas básicas da construção civil, porque a minha faculdade não era focada na construção civil. Então eu resolvi fazer um mestrado na construção civil, justamente para aprender isso que eu não sabia, eu sentia a falta desse conhecimento. Seu mestrado é lá na Poli, na Engenharia Civil. Isso. Então eu fiz esse caminho, digamos que inverso ao que todo mundo faz. Todo mundo normalmente faz arquitetura ou engenharia civil e faz alguma pós específica de algum conteúdo de acústica, né? Eu fiz engenharia acústica e fiz a pós em construção civil, né? Então tem pós em acústica? Não. Ou tem cursos específicos em acústica? Tem cursos, por exemplo, na área de arquitetura para conforto ambiental, nesse sentido. Acústica, faculdade de acústica é só em Santa Maria, né? Não, a graduação... Não, sim, a graduação é em Santa Maria só. Eu imaginei que tivesse alguma pós-graduação. Não existe. Não existe. Ela fez um mestrado, ela se especializou na parte da construção civil que ela mais gosta, né? Que ela tem mais familiaridade. Uma pergunta, que você tem um desenvolvimento acadêmico bem forte, né? Você fez iniciação científica na faculdade, você fez o mestrado na Poli, muitas vezes a gente acha que o cara ou vai para o mercado ou vai para a academia. A gente tem esse mito. Sim. É possível conciliar a carreira corporativa com a vida acadêmica, no caso da engenharia acústica? Olha, não é fácil, requer muitas noites, mas sim, é possível. Tanto que eu consegui fazer o mestrado em paralelo trabalhando. Com certeza eu não me dediquei assim 100% ao mestrado, não fui uma aluna exemplar, mas eu consegui. Você tem ganho no mercado com a experiência acadêmica que você leva em paralelo. Foi fundamental. No meu caso, foi fundamental porque eu não sabia coisas básicas da construção e eu queria saber, sabe? Então, foi fundamental eu ter feito, sim. Edson, se deixar, a gente fica aqui falando com a Raquel Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Todas essas perguntas que eu fiz aqui pra Raquel... Raquel, quantas eu combinei com você antes? Nenhuma. Eu fiz todas essas perguntas de curioso mesmo. Não fazia a menor ideia. Temos um desenho, mas sempre... Não fazia a menor ideia de que o engenheiro acústico fazia tudo isso. Se deixar, a gente fica falando mais 3 horas aqui. Foi uma honra, porque é a primeira mulher que está sendo entrevistada. Obrigado. É a primeira mulher que a gente está entrevistando. Ela é a primeira engenheira acústica formada no Brasil. Então a gente não está trazendo qualquer um aqui para conversar com a gente. E parabéns, né, pela sua história, né? Você veio de uma família humilde, entrou na faculdade federal, galgou, né? Você acabou de falar que você não era mais inteligente, você galgou em trabalhos extracurriculares, pegou uma grana, foi para Portugal. Então, assim, parabéns. Você saiu de lá do interior, veio para São Paulo, que é uma cidade extremamente agressiva, né? Ainda mais quem veio de Santa Maria. Então, parabéns. Parabéns. Né? Imagina, prazer meu estar aqui. Construiu uma carreira muito bonita. Parabéns. Realmente é uma inspiração para mulheres, né? Que tá aí. É possível. Ela não é gênio. O pessoal fala, nossa, ela é gênio. Não, esforçada, né? Esforçada, acredita, se dedica. E é isso, né? E é isso. Olha, gente, infelizmente tá acabando. Apoiadores? Vamos falar dos apoiadores, claro. Não vamos acabar ainda não. Vamos falar dos apoiadores. Então, pessoal, para você que é síndico ou engenheiro, quer entender um pouco sobre o mercado de elevadores, Pavuc Engenharia e Consultoria especializada em elevadores no que diz respeito a projetos, laudos, pareceres, inspeções. Você quer cancelar o contrato, quer fazer uma obra, quer fazer uma modernização, ou você quer uma pequena construtora, uma grande construtora e quer adquirir um elevador novo, a Pavuc Engenharia auxilia você na aquisição, projeto, coordenação de obra, entrega de obra, e o diretor, o cara por trás disso é um cara muito inteligente, muito dedicado e vai ajudar você em tudo que diz respeito a esse assunto desconhecido de elevadores. E a gente vai falar também da Mônica Villani Advogados, ela é especialista em LGPD.
Então, a gente gosta sempre de falar dela aqui porque ela faz a mesma coisa que a gente faz aqui. Ela fala de maneira simples sobre a prática. Ela vai falar de todos os cuidados que a empresa precisa ter na adoção da política da LGPD, faz a implementação, faz cursos e treinamentos para sua empresa. Ela tem o canal dela lá no Instagram, que é o @MonicaVillani_Advogados. Lá a informação é acessível para todos, porque ela faz a mesma verdade. coisa que a gente. A Mônica Advogados é gente como a gente. Ela faz o jurídico ser mais palatável e ela tem muita empatia pelo seu negócio. Então super recomendo. Sigam aí a Mônica Villani Advogados no Instagram. Sobre a gente, tá aqui na tela todos os canais da gente, YouTube na íntegra, Spotify na íntegra, Instagram, LinkedIn, Facebook, tem todos os arrobas aqui na tela para você ver, tudo @Enge como a gente. Quem não acompanhou os últimos episódios, tá aqui no canal, a gente já tem alguns bacanas para você ver. Fica ligado que semana que vem tem mais. E Raquel, considerações finais, passa o seu LinkedIn, passa as redes sociais, enfim. Muito obrigada pela participação, espero ter ajudado quem está aí na dúvida de que curso vai fazer, né? Me sigam então no Instagram, é Raquel Rossato, com 2S e 2T. LinkedIn? Eu vou passar o da Guiner também, Guiner Acústica, segue lá que a gente posta vários cases, processos, então é bem interessante de ver o dia a dia de um engenheiro acústico lá no perfil da Guiner. Obrigado, então, horas de irmão gêmeos ativar. Obrigado, Raquel, e parabéns pela carreira construída aí, que tenho certeza que muita gente vai se inspirar aí na sua carreira. Obrigado mesmo. Tomara. Obrigada. Falou, pessoal, um abraço.